Alô você, eu sou o professor Samir Base e você está aqui no Basecast. Nesse episódio de hoje eu quero compartilhar com vocês um conto sobre o mercado financeiro. E eu dei o título dele de A Lua e o Sonho. Vamos lá. Algumas semanas eu estava almoçando com um sobrinho meu e a televisão na cozinha estava ligada no noticiário. Eis que na televisão apareceu o cara de gravata, que de acordo com meu sobrinho, era o cara que sempre falava coisas ruins na televisão. E naquele dia não foi diferente. Disse ele: notícia de última hora. Os mercados de ações despencaram em todo o mundo e os preços nominais dos títulos subiram devido à impossibilidade de sustentar as obrigações da dívida. Nesse momento eu vejo meu sobrinho olhando abismado para a televisão, que continua. Os bancos de investimento entraram em colapso e muitos investidores estão se suicidando, disse o cara de gravata na televisão. Meu sobrinho arregalou os olhos e eu também. Obviamente, fiquei meio preocupado porque algo sério estava acontecendo. Meu sobrinho, que já havia me perguntado sobre tsunamis e aviões que caíram, estava me olhando sem falar nada. E eu fiquei com mais medo ainda naquele momento. E eis que ele pergunta: o que está acontecendo é ruim, tio? E percebi que eu não tinha a menor ideia de como explicar a uma criança o que estava acontecendo. Um tsunami era fácil de explicar. É o epicentro de uma coisa no mar e então muitas pessoas morrem por causa de grandes ondas. É simples. Um terremoto é fácil de explicar. Pronto, acabou? Mas como você explica a uma criança o que é um colapso dentro de um sistema financeiro? Não dá para explicar facilmente, principalmente porque é algo muito intangível. Mas como sou teimoso, e nas horas vagas me considero um pseudo-escritor, decidi naquele momento escrever um texto simples, que até uma criança conseguisse entender o colapso do sistema financeiro. Passei o resto da tarde pensando e escrevendo essa pequena história. No dia seguinte, enquanto assistíamos ao noticiário, ele me perguntou novamente. E então contei para ele a história que quero compartilhar com vocês agora. Era uma vez... Bom, toda e qualquer história que se digne comece com era uma vez, né? Então vamos lá. Era uma vez, numa aldeia muito pacífica, onde o nosso personagem principal, vamos chamá-lo de Pedro, morava. Uma tarde, Pedro foi dar um passeio e sentiu sede. Quando voltou para casa, abriu uma deliciosa e gelada garrafa de cerveja. E enquanto bebia, percebeu que ninguém jamais percebera. Não haviam bares na aldeia, nem um único bar. Pedro pensava que se abrisse um bar poderia deixar os outros felizes servindo-lhes bebidas e que poderia até ganhar algum dinheiro. Ele ficou feliz com a ideia de abrir um bar. Naquela tarde, seu amigo Manco, o conhecido como Louquinho da aldeia, passou por sua casa e deu-lhe um grande nome para o bar. E todo mundo sabe que quando uma ideia ganha um nome, ela começa a decolar. Pedro fez uma lista do que precisava para abrir o primeiro bar da aldeia. Ao final, ele percebeu que precisava comprar mesas, cadeiras, copos, tinta e um poste de amarração para que seus clientes pudessem amarrar seus cavalos ao entrar no bar. Ele fez as contas e tudo isso iria custar algo em torno de 10 mil moedas. Claro que Pedro não tinha as 10 mil moedas, porque ele era pobre. Mas da noite para o dia ele inventou uma maneira de conseguir essas 10 mil moedas. Ele cortou 1000 pedacinhos de papel e escreveu em cada um deles: em breve, Bar do Pedro, onde fica a minha casa. Ele escreveu isso 1000 vezes. No domingo seguinte, após a missa, ele foi à praça da aldeia em seu melhor terno e disse a todos: caros vizinhos, estou abrindo um bar na minha casa na periferia da aldeia. Todo mundo olhou para ele e alguns disseram:
Que ótima ideia, Pedro! Pedro ficou muito feliz com a atenção de todos e então ele mostrou os 1000 pedaços de papel em sua mão e disse: cada um desses papeizinhos custa 10 moedas. Os vizinhos olharam para ele, meio que assustados, sem entender nada. Pedro continuou: quem comprar um desses papeizinhos tem que ficar com ele, porque em um mês, quando eu abrir o meu bar, vou pagar 12 moedas para cada papelzinho que você me devolver. Houveram sussurros por toda a praça. Manco perguntou: espere, Pedro, os pedacinhos de papel custam apenas 10 moedas. Por que você daria 2 moedas extras? Pedro respondeu: não é uma dádiva, Manco, é uma compensação. Vou compensar com 2 moedas extras aqueles que me ajudarem a realizar meu sonho de abrir um bar. O prefeito apareceu e disse: faz todo sentido, muito boa ideia, Pedro. Bernardo, que era rico e conhecia de negócios, disse: eu também acho uma ótima ideia. O padre Gabriel, tirando algumas moedas debaixo da batina, disse: é uma ideia muito cristã, Pedro. Quero alguns dos seus papeizinhos. E todo mundo começou a comprar os papeizinhos do Pedro. De forma tão simples, e em apenas uma manhã, Pedro conseguiu dinheiro para abrir seu bar. Pedro vendeu todos os 1000 papeizinhos entre todos os vizinhos da aldeia. Comprei 2, disse Miguel, que era pobre, mas otimista. Comprei 36, gritou Arthur, ganancioso e arrogante. Pedro voltou para casa com 10.000 moedas na mochila e adormeceu pensando em seu sonho de abrir o bar. O dia seguinte era uma segunda-feira e Pedro foi até uma cidade e comprou lenha para construir um balcão e comprou tinta. Ele voltou para casa e começou a trabalhar. Ele não pôs os pés na praça da aldeia nas 4 semanas seguintes. Nesse ponto, parei a história e olhei para o meu sobrinho para ver se ele estava acompanhando. É importante verificar se as crianças entendem suas metáforas, especialmente se for uma ideia um tanto quanto complexa como essa, a de explicar o funcionamento do mercado financeiro. Ele me respondeu: tio, isso não tem nada a ver com o que o cara de gravata disse na televisão. Mas é divertido. Continue. Então continuei. Contei a ele o que aconteceu na aldeia durante a primeira semana, já que Pedro não fazia ideia do desastre que ia ocorrer por causa dos seus papeizinhos. Naquela segunda-feira, a praça estava lotada, muito mais do que em uma segunda-feira comum. Muitos vizinhos passaram a noite inteira cortando seus próprios papeizinhos, porque também perceberam que tinham projetos e que poderiam realizar, mas não tinham moedas. Alguns papeizinhos diziam: em breve, a sorveteria do Heitor. Outros diziam: em breve, salão de beleza de Carolina. E havia até papeizinhos escritos por Manco, com vários erros ortográficos que diziam: no final do mês, vou te levar até a lua. De repente, as pessoas estavam subindo nos postes da rua para que outras pessoas pudessem comprar seus papeizinhos. Eles estavam escalando o bebelô da praça para trocar papeizinhos por moedas. A terça foi ainda pior. E na quarta estava tão lotado que era impossível andar na praça da aldeia. O prefeito, para manter a ordem, teve que ceder um espaço na prefeitura para que os vizinhos recolhessem e trocassem papeizinhos sem destruir a praça. O local foi inaugurado na quinta-feira e recebeu o nome de Casa de Troca de Papeizinhos. Então, na sexta-feira, todos que tinham um projeto conseguiram as moedas necessárias e começaram a trabalhar. Heitor comprava leite, creme e gelo para a sua sorveteria. Carolina estava afiando uma tesoura para seu próprio salão de beleza.
E Manco comprou 2 cavalos magros para levar as pessoas à lua. Na casa de troca de papeizinhos, havia apenas um grupo de vizinhos restantes, aqueles que nunca haviam pensado em projetos interessantes. A única coisa que esses vizinhos tinham eram papeizinhos feitos por outras pessoas. Um deles, Ramon, reclamou em voz alta: "Agora preciso de moedas para comprar cigarros e não tenho nenhuma. Algum dia troquei minhas últimas 10 moedas por esses papeizinhos. E agora preciso fumar." "O mesmo comigo", disse Luiz. "Eu queria ver um filme no cinema, mas não posso." As reclamações foram ficando mais altas, até que Miguel, que era esperto, ergueu seu papelzinho no ar e disse: "Vamos ver, pessoal. Daqui a 3 semanas o Pedro vai pagar 12 moedas a quem tiver esse papelzinho que eu comprei por 10 moedas. Estou vendendo meu papelzinho agora por 8 moedas. Quem quer comprar?" Todos olharam para ele e disseram: "Oh, é um acordo", disse Bernardo, que já era muito rico e queria ficar ainda mais rico, e arrebatou-lhe o papelzinho das mãos por 8 moedas. Ramon e Luiz também venderam seus papeizinhos por menos de 10 moedas. Enquanto um foi comprar cigarros, o outro foi ao cinema. E os outros vizinhos perceberam que se tratava de uma nova forma de fazer negócios, embora nunca tivessem inventado uma ideia original. Alguns sentaram-se nas cadeiras, outros nas mesas, e começaram a oferecer tudo o que tinham. E até o padre Gabriel veio triste da igreja e disse: "Queridos amigos, quando Manco estava vendendo seus papeizinhos, eu, como um bom cristão, comprei alguns, porque ele é um tolo. Agora, Manco está vendendo por 7 moedas, o que ele diz que vai pagar 20. Mas ele é um idiota e quer levar as pessoas à lua. Agora eu preciso de moedas para consertar o campanário, e ninguém quer comprar meus papeizinhos." "Desculpe, padre Gabriel", muitos disseram, "não podemos comprá-los, pois esse cara nunca vai à lua." Então o padre saiu abatido, cheio de papeizinhos de Manco na mão. Essa foi a primeira vez em muitos anos que ninguém o ajudaria a consertar a igreja. E assim foi a primeira semana. Olhei para o meu sobrinho e ele disse: "Agora sim, tio, tá meio parecido com o que o cara de gravata disse na televisão." E eu respondi: "Claro, no mundo real, a casa de troca de papeizinhos é chamada de mercado de ações. E os papeizinhos têm 2 nomes. Em alguns países eles são chamados de títulos. Em outros países eles são chamados de certificados de dívida. As 12 moedas que Pedro vai pagar quando abrir seu bar, ou as 20 moedas que Manco diz que vai pagar quando levar as pessoas à lua, são chamadas de título de valor nominal." Meu sobrinho olhou para mim todo espantado e disse: "Ah, estou entendendo." E realmente o menino estava entendendo. E olha que ele tem apenas 8 anos. Então eu contei a ele o que aconteceu na aldeia durante a segunda semana. A casa de Pedro não parecia mais uma casa, parecia outra coisa. Havia uma barra de madeira na sala de jantar. O banheiro já estava dividido em 2, um para mulheres e outro para homens. As paredes estavam parcialmente pintadas de azul marinho, e Pedro ficou emocionado com seu progresso. Como Pedro ainda não tinha ido ao vilarejo, não sabia que a vida de todos estava uma bagunça enorme, com papeizinhos indo e vindo com preços e proprietários diferentes. Até o prefeito, depois de conversar com seu assistente, resolveu embarcar. Na terça-feira de manhã, o prefeito falou da sacada da prefeitura com um megafone. "Vizinhos, a praça foi destruída durante a agitação dos papeizinhos. Preciso arrecadar fundos
para consertar os postes danificados, consertar o bebedouro e comprar um automóvel para a prefeitura. De agora em diante estou vendendo 1000 papeizinhos do governo. Quantas moedas? Perguntou Miguel. 100 moedas, disse o prefeito. Meus papeizinhos custam 1 cavalo. Quando o bebedouro e as luzes da rua forem consertados, eu também comprarei um automóvel para a prefeitura e pagarei 2 cavalos por cada papelzinho. Os papeizinhos do governo estão agora à venda. Compre antes que seja tarde demais. Os papeizinhos do prefeito se esgotaram em tempo recorde. Todos na aldeia deram seus cavalos ao prefeito e a partir daquele dia todas as tarefas foram feitas a pé. Nesse ínterim, o comércio de papeizinhos ainda estava crescendo e já não haviam mais lápis e papéis suficientes para escrever quem era dono do quê. Alguns papeizinhos foram muito procurados, como os de Pedro, que estava trabalhando dia e noite construindo o seu bar. Mas outros papeizinhos eram indesejados, como o de Manco, porque seu dispositivo para levar as pessoas à lua, naquele momento, era apenas uma carroça e 2 cavalos. Ninguém acreditava que aquilo iria decolar um dia. Bernardo, o vizinho rico que comprara muitos papeizinhos na primeira semana, agora queria se livrar dos papeizinhos de Manco. Como também tinha os papeizinhos de Pedro, teve uma ótima ideia que chamou de pacotes do Bernardo. Eram embalagens com 100 papeizinhos de todas as cores. Por exemplo, haviam 10 papeizinhos de Pedro em cima, 20 papeizinhos da sorveteria do Heitor e no meio 70 papeizinhos do projeto lunar de banco, onde ninguém os veria. Na quinta-feira seguinte, os pacotes do Bernardo fizeram grande sucesso entre os vizinhos, que procuravam loucamente os papeizinhos de Pedro ou do prefeito. Mas na sexta-feira, Arthur descobriu sobre o golpe e disse a todos: "Cuidado, vizinhos! Os pacotes do Bernardo às vezes têm os papeizinhos do Pedro ou do prefeito em cima, e tudo bem. Mas no fundo, há muitos papeizinhos do Manco, e aquele cara nunca vai levar ninguém à lua. Portanto, antes de comprar o pacote dele, busquem meu conselho. Eu cobro 2 moedas para cada conselho." A partir daquele momento, todo comprador passou a consultar Arthur antes de comprar qualquer pacote de Bernardo. Bernardo e Arthur, amigos há muitos anos, nunca mais se falaram. E isso foi o que aconteceu na segunda semana. A essa altura, meu sobrinho já estava se achando um especialista no assunto do mercado financeiro. Expliquei a ele que no mundo real, os papeizinhos do prefeito são chamados de título da dívida pública, que os pacotes de Bernardo são as obrigações de dívidas garantidas, e lugares como a casa de Arthur, onde todos os vizinhos vão para saber se devem ou não confiar em Bernardo, são chamados de bancos de investimento. Continuei minha história. Quando a terceira semana começou, alguns dos projetos estavam quase concluídos, enquanto outros estavam apenas começando. Pedro só precisava pegar o poste de amarração para que os cavalos pudessem descansar no lado de fora do bar. Heitor tinha conseguido misturar leite e frutas para o sorvete e só precisava trazer blocos de gelo da cidade. Mas Carolina ainda estava procurando um lugar legal para seu salão de beleza, embora tivesse dezenas de tesouras afiadas. E o que dizer do Manco? O pobre Manco! Seus cavalos pareciam tristes e magros. Não importava o quanto eles os escovassem. Não parecia que seu dispositivo iria voar tão cedo.
Os vizinhos que tinham os papeizinhos de Manco e de Carolina estavam nervosos e não podiam vendê-los a ninguém. Até que Arthur teve uma grande ideia. Ele disse: "Ei, se você ainda está com os papeizinhos do Manco, não se preocupe. Posso vender a paz de espírito do Arthur por esses papeizinhos." "O que é isso?" perguntou Miguel, que tinha muitos papeizinhos de Manco. "Muito fácil", respondeu Arthur. "Se você tem os papeizinhos do Manco, você me paga 2 moedas todas as noites até o final do mês. E se Manco não conseguir levar as pessoas à lua, eu pagarei as 20 moedas que Manco prometeu." "Mesmo se ele falar?" perguntou Miguel. "Isso mesmo, mesmo se ele falhar", respondeu Arthur. "Ótima ideia! Assim, nos sentiremos muito mais seguros e poderemos comprar mais papeizinhos do idiota da aldeia. É por isso que eu chamo de paz de espírito do Arthur", disse Arthur. E muitos vizinhos começaram a pagar a Arthur 2 moedas todas as noites para segurar o projeto de Manco. Pego no frenesi dessas novas ideias, ninguém na aldeia percebeu que o prefeito não tinha consertado as luzes da rua e nem o bebedouro. Ele havia cumprido apenas uma parte de sua promessa. Ele comprou o automóvel, mas também ele fugiu da aldeia com o automóvel comprado para a prefeitura. Isso é tudo que ele fez. E ainda, os únicos cavalos que sobraram na aldeia eram os de Manco. O prefeito havia levado todos os outros cavalos consigo. O assistente, braço direito do prefeito, que sabia tudo sobre o golpe, decidiu que ninguém deveria saber que seu chefe havia partido. E teve uma ideia magnífica. Ele trouxe um quadro negro para a casa de troca de papeizinhos e começou a classificar cada um dos projetos, dando nota de 1 a 10. Deu 8 para o bar do Pedro, 5 para o salão de beleza de Carolina, 7 para a sorveteria do Heitor. Deu 2 para o veículo da lua de Manco, e como se não fosse grande coisa, ele deu um 9,5 para o projeto de renovação da praça do prefeito. "O que são esses números?" perguntou Miguel. O assistente disse: "Essas são as probabilidades de conclusão de cada projeto. É para vocês analisarem. Estou apenas tentando ajudar." Foi o que aconteceu na 3ª semana. Nesse ponto, expliquei a meu sobrinho que no mundo real, a ideia de Arthur de oferecer a chamada paz de espírito é chamada de swap de crédito. O quadro negro do assistente, no qual ele avaliava cada projeto, no mundo real é chamado de agência de classificação de risco. Às vezes elas erram sem querer e às vezes erram de propósito. Como já estávamos na 4ª semana, meu sobrinho perguntou se Pedro finalmente tinha conseguido abrir seu bar. E eu contei a ele então o fim da história. Quando chegou a 4ª semana e o mês passou, Pedro levantou-se muito cedo e caminhou em paz até a aldeia. À distância era possível ver a fachada do bar brilhando com a nova placa luminosa. O bar chamava-se A Lua, como Manco havia sugerido lá no início da nossa história. Agora Pedro só precisava esperar a chegada dos vizinhos morrendo de vontade de beber. Ele caminhou os 16 quilômetros da sua casa até a aldeia, pregando placas em cada árvore ao lado da estrada. A Lua, bar do Pedro, aberto todas as noites. Cada vez que ele pregava uma placa, ele se afastava e ficava orgulhoso olhando para a placa. No entanto, quando chegou à praça da aldeia, não conseguiu descobrir o que estava acontecendo. Ele pensou que havia feito uma curva errada e que estava em uma aldeia diferente.
Parecia que uma guerra havia estourado. As luzes da rua e a fonte estavam destruídas. Não havia cavalo nas ruas. Os vizinhos andavam em círculo falando sozinhos. O que aconteceu? Pedro perguntou a Heitor assim que o viu. Oh, Pedro, disse Heitor quase chorando. Todo mundo enlouqueceu com os papeizinhos. Com os meus, os da Carolina, os seus, de todo mundo. De repente haviam mais papeizinhos do que moedas. O prefeito fugiu. Depois ninguém mais tinha moedas. Depois os cavalos desapareceram. Os caras que vendiam os pacotes de Bernardo quebraram. Os revendedores de paz de espírito de Arthur não podiam pagar a ninguém. Então também fugiram de noite. Estamos arruinados, Pedro. E o seu projeto de sorvete? Perguntou Pedro. E o salão de beleza de Carolina? Meu projeto foi um fiasco, disse Heitor. Não há cavalos para ir à cidade comprar gelo. Então o sorvete derrete. Carolina não tem clientes. Todo mundo está puxando o próprio cabelo. Ninguém precisa cortar cabelo. Pedro ficou sem palavras. Ele não podia acreditar no que tinha ouvido. Então Heitor disse: Meu Deus, preciso de uma bebida. Aparece Luiz e diz: Eu também, a minha garganta está seca. Miguel perguntou: Pedro, você abriu o bar que estava construindo ou não? Eis que muitos outros se aproximaram perguntando sobre o bar. Pedro percebeu então que sem cavalos ninguém jamais poderia chegar ao seu bar. Ele também percebeu que nunca poderia pagar as 10.000 moedas que havia emprestado. Eis que ele vê no meio da praça Manco. Os 2 cavalos magros de Manco eram os únicos animais restantes e estavam puxando 3 carroças com 2 rodas cada, como se fosse um trem. Muitos vizinhos estavam entrando nas carroças, enquanto muitos outros esperavam em uma longa fila. Manco, disse Pedro, para onde vão todas essas pessoas? E Manco, com um olhar muito ressabiado, responde: Aonde você acha? Para a lua? Para o seu bar? Pedro viu uma placa pendurada na fonte de água quebrada que dizia: Manco leva você à lua. Partida, 1 moeda. Retorno, grátis. Mas Manco, perguntou Pedro, você sabia que todo mundo perderia os seus cavalos? Não, respondeu Manco. Eu só sabia de uma coisa. Sei que qualquer um pode cavalgar até o bar, mas ninguém pode cavalgar para casa se estiver bêbado. Já que eu não bebo, pensei que poderia levar as pessoas para a lua e trazê-las de volta para casa. Então Pedro, todo emocionado, deu um grande e afetuoso abraço em Manco. Ele entrou na primeira carroça e gritou: Todo mundo para a lua! As bebidas são por conta da casa essa noite. E todos pularam nas carroças e aplaudiram. Até o meu sobrinho ficou feliz, bateu palmas no final da história. Aí eu disse a ele que deveria ter cuidado, porque no mundo real, as histórias de Pedros que querem abrir bares, ou de Mancos que querem levar gente para a lua, histórias que ninguém entende às vezes, quase sempre são projetos que não têm finais felizes como nas histórias infantis. Porque aparecem gente como Arthur, o prefeito, o Bernardo ou o ajudante e sempre estragam tudo. Mas quando um desses projetos funciona, eu disse ao meu sobrinho: é aí que algo mágico acontece e esses projetos dão certo. Eles são chamados de sonhos e geralmente são maravilhosos. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, esse pequeno conto infantil, vamos dizer assim, sobre a lua e o sonho. Espero que você fique bem
E eu acho que a gente se vê na próxima. Até mais!